tema da nossa ministração de hoje é imagem e semelhança. E o que é ser imagem e semelhança? Nós vemos em Gênesis 1, 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, o que significa realmente, né, ser imagem e semelhança de Deus, de Jesus? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Em termos bem simples, ter imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus. E como a gente faz isso? Como que nós, seres humanos pecadores, podemos nos tornar imagem e semelhança de Deus, que é santo, ser imagem e semelhança de Jesus, que nunca pecou? A Bíblia nos ensina algumas coisas e ela nos mostra que é possível ser imagem e semelhança de Jesus, que é possível seguir os passos de Jesus e assim se tornar, né, realmente aquilo que Ele quer que a gente seja. E é possível realmente ser pessoas que se parecem com Ele de verdade. Jesus ele é a imagem do Deus invisível. Se quisermos saber como devemos ser imagem e semelhança, devemos olhar para Jesus. Em Colossenses 1,15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, se a gente quer saber como ser imagem e semelhança de Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos ver o que Jesus fez, né? Nós precisamos seguir os passos de Jesus. Em 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. A gente vê Jesus fazendo a vontade do Pai, né? E se importando com aquilo que Deus queria que ele fizesse. A gente vê Jesus abrindo mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. A gente vê Jesus ensinando da outra face, né? Quando alguém ofendia ou quando os inimigos se levantavam. A gente vê Jesus ensinando a ser santo como ele é e santo como Deus é. Então, talvez a gente olhe para tudo isso, né, e ache uma tarefa muito difícil, né? Como que às vezes eu vou dar outra face para a pessoa que foi ruim comigo ou foi mal comigo? Ou então, como que eu vou obedecer a Deus em tudo que Ele me pede? Porque Ele não me pede apenas coisas que são fáceis de obedecer, mas coisas que às vezes nos custam muito e coisas que são difíceis, né, de obedecer. Como que eu vou ser santo, né? Como Jesus ele nunca pecou e nós somos pecadores, né? Nós temos falhas, nós temos pecados que precisamos todos os dias nos arrependermos. Então, olhando para isso, parece uma tarefa muito difícil e parece algo que é impossível de ser alcançado. Mas a verdade é que se a palavra diz que nós devemos seguir os passos de Jesus e andar como ele andou, isso mostra que é possível. Não quer dizer que a gente vai acertar tudo, que a gente vai conseguir fazer tudo 100%, mas que a gente deve passar a nossa vida buscando fazer a vontade de Deus. Passar a nossa vida buscando ser imagem e semelhança, assim como a palavra diz que nós somos imagem e semelhança. Então, nós podemos olhar para isso tudo e ver como uma tarefa muito difícil de se alcançar e não fazer, e não buscar fazer, ou passar a nossa vida dia após dia buscando nos tornar imagem e semelhança de Jesus. Cada dia se aproximar, né, daquilo que Ele quer que nós façamos, que Ele quer que nós sejamos, de seguir os passos dele realmente, de andar como Ele andou. Se Jesus fez tal coisa, então eu vou seguir aquilo que Jesus fez. Aquela velha frase que as pessoas geralmente fazem, né? Se fazem ou fazem umas para as outras. No seu lugar, né? O que faria Jesus? Então a gente deve realmente pensar, né? O que faria Jesus em tal situação? O que faria Jesus em dado momento, sabe? O que faria Jesus se acontecesse tal coisa com ele? E a gente pode descobrir isso através da palavra, que nos mostra tudo, né? Que nos mostra o que Jesus fez e quais foram as atitudes dele. E nós podemos fazer isso também através da intimidade com ele, porque o Espírito Santo ele nos guia a fazer a vontade de Deus. E ele nos ensina a fazer a vontade de Deus e nos ensina como nos tornarmos imagem e semelhança de Deus, porque ele nos incomoda. Ele nos mostra coisas que nós precisamos mudar, ele nos mostra coisas que nós precisamos deixar de fazer, ou coisas que nós precisamos
deixar que Deus transforme, para que assim a gente se torne cada vez mais próximos, né? Se tornar imagens e semelhanças de Deus. Algo muito interessante também mais uma vez citando o exemplo, né, de Jesus lavando os pés dos discípulos, ele fala, né, no final: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Então Jesus a todo tempo ele está nos ensinando como ser imagem e semelhança, seguindo o exemplo dele. O tempo todo ele está fazendo as coisas e nos mostrando como fazer, sabe? Como se fosse ali um manual de instruções ao qual a gente olha para Jesus e vê: eu devo fazer assim. Ao qual a gente olha para Jesus e nós percebemos que nós devemos ter atitudes como ele teve. E aprendemos assim ser verdadeiras imagens e semelhanças de Deus. Algo muito importante também para a gente nos tornar imagem e semelhança é se esvaziar de si mesmo. Em João fala que nós devemos nos esvaziar de nós e nos enchermos de Deus, sabe? Para que assim ele cresça em nós, para que nós diminuamos e ele cresça em nós. Não tem como a gente ser imagem e semelhança de verdade se a gente está cheio de si. A gente está cheio de coisas que nos afastam disso, cheio de coisas que vão nos atrapalhar, né, nessa caminhada de se tornar diariamente realmente imagens e semelhanças verdadeiras daquilo que Deus quer que nós sejamos de verdade. Em Filipenses 2, do 5 ao 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Tornou-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então a gente vê mais uma vez Jesus ensinando, né, e sendo exemplo. Ele negou, né, negou a si mesmo e esvaziou-se de si mesmo e foi servo de todos. Muitas vezes pode ser que nós queremos apenas ser servidos e não queremos nos tornar servos, né, de servir as pessoas. E Jesus, sendo Deus, ele serviu as pessoas. Então é mais um exemplo, né, a se seguir, que nós devemos ser humildes, nós devemos servir as pessoas, que nós devemos realmente seguir os passos de Jesus. Se Jesus ele foi humilde, a gente deve ser humilde. Se Jesus ele se esvaziou de si mesmo, se ele obedeceu à vontade de Deus, até a morte, nós devemos obedecer à vontade de Deus e seguir aquilo que Deus nos chama para seguir até a morte. Marcos 8, 34 ao 35 diz: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que quiser perder a vida por amor a mim e do evangelho, esse a salvará. Então, Jesus mais uma vez nos fala que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos negar a nós mesmos. E nessa caminhada de negação, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Mas cada vez que a gente abre mão de coisas que nos atrapalham nos tornarmos imagem e semelhança de Jesus, a nos parecermos mais com Ele, mais coisas nós ganhamos, sabe? Para que isso nos ajude, coopere a gente nos parecer mais com Ele. Então nós precisamos tirar coisas que nos afastam disso, né, de se tornar parecidos com Ele e começar a acrescentar em nossas vidas, em deixar que Deus acrescente coisas em nossas vidas que vai nos aproximar de sermos mais parecidos com Ele. Paulo falava para as pessoas imitarem a Ele. E eu acho isso tão impactante, né? 1 Coríntios 11, 1 e Efésios 5, 1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Efésios 5, 1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, Paulo é algo bem ousado, né, de se falar: me imitem, podem me imitar, porque se vocês estiverem me imitando, vocês estarão imitando a Cristo. Então, Paulo ele sabia que ele estava seguindo a Cristo. Paulo ele sabia que ele estava fazendo aquilo que Jesus, né, ensinava. Então, se as pessoas seguissem aquilo que ele estava fazendo, se imitassem a ele, era a mesma coisa estarem imitando a Cristo, né, de estar fazendo aquilo que Cristo fez. Será que eu e você somos imagem e semelhança de Jesus ao ponto de
as pessoas nos seguirem, nos imitarem, e assim elas parecerão também com Jesus, ou se elas nos seguirem e nos imitarem, na verdade elas não se parecerão com Jesus e não serão imagem e semelhança de Jesus. É algo que nós devemos questionar na nossa caminhada, é algo que nós devemos pensar. Se as pessoas fizerem o mesmo que eu faço, será que elas se aproximarão de Deus? Elas se parecerão com Jesus? Elas se parecerão realmente cristãs? Ou não se parecerão? Nós devemos analisar a nossa vida e ver, né, se existem mais pontos no sentido de que se as pessoas me imitarem, elas vão realmente se parecer com Jesus, ou pontos negativos, né? Se elas me imitarem, na verdade, elas estão indo para longe de se parecer com Jesus. E se existem pontos negativos, esses pontos negativos eles podem serem mudados, e a gente pode mudar e ser transformado pelo Senhor e deixar que Ele nos mude, para que assim nós possamos dizer ousadamente, né? Podem me imitar, porque se vocês me imitarem e me seguirem, vocês estão imitando ao Cristo, porque eu estou fazendo a mesma coisa que Ele fez e Ele me ensina a fazer. Deus, Ele não só nos ensina a sermos imagem e semelhança, mas Ele indica o caminho para que outras pessoas também possam ser imagem e semelhança. Então, Ele nos ensina a ser imagem e semelhança, mas também nos ensina a indicar para as pessoas o caminho de se tornarem imagem e semelhança. Em 1 Tessalonicenses 1, do 4 ao 10 diz: Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Evangelho na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira que há de vir. Então a gente vê aqui Paulo falando, né, sobre eles, né, os Tessalonicenses, e é algo que é muito bonito e que a gente deve trazer para nossa comunidade, trazer para nossa igreja. Paulo levou o evangelho para eles, né, a mensagem para eles, e a mensagem não parou ali, sabe? As pessoas que ouviram e se converteram, as pessoas que se renderam ao evangelho, elas se tornaram exemplo para outras pessoas. As pessoas começaram a perceber a diferença nelas, né? Então, eles não apenas se tornaram modelos de crentes, mas eles propagaram a mensagem. Eles começaram a espalhar a mensagem também. Eles aprenderam que eles precisavam disso. Eles não guardaram só para si, eles ouviram a mensagem de Deus, eles ouviram o evangelho e o evangelho eles perceberam que era algo muito importante e que outras pessoas também precisavam ouvir aquilo que eles ouviram. Então, as pessoas começaram a relatar e de forma admirada, né, como eles tinham se voltado para Deus e tinham deixado de servir aos ídolos, deixado, né, de servir a outros deuses e começaram a servir agora a Deus de forma genuína. E a gente pode tirar muito proveito dessa passagem. A gente vê que eles se tornaram imitadores de Cristo, né? E Paulo fala isso de uma forma alegre sobre eles. Que eles se tornaram imitadores de Cristo, então eles entenderam que eles precisavam ser imagem e semelhança. Eles se tornaram modelo para os outros crentes. Então, assim, eles se tornaram imagem e semelhança de Jesus. Eles entenderam que eles precisavam ser exemplo para as outras pessoas. Então, eles passaram a ter uma caminhada onde as pessoas poderiam seguir eles, porque se seguissem a eles, eles iriam se encontrar com Cristo, sabe? Se seguissem a eles estariam imitando a Cristo. Eles propagaram a mensagem do Senhor, então eles ouviram a mensagem, eles espalharam a mensagem.
Quantas vezes e quantas vezes a gente ouve sobre Jesus, a gente às vezes tem anos de crente, anos de igreja, e a gente não tem coragem de falar a mensagem da palavra, sabe, o evangelho para ninguém. Quanto tempo faz que talvez você não fale de Jesus para alguém, ou não é Jesus na vida de alguém, seja com atitudes ou por palavras, sabe? As pessoas dali, elas ouviram a mensagem e elas propagaram a mensagem, porque elas sabiam a importância que era, sabe, conhecer Jesus, a importância que era encontrar um Salvador, encontrar uma mensagem de vida e de esperança. E tantas vezes a gente sabe dessa mensagem, conhece essa mensagem, mas talvez não impactou a nossa vida ao ponto da gente querer que impacte a vida de outras pessoas. Talvez não tocou o nosso coração de uma forma que a gente queira que toque o coração de outras pessoas. A fé deles se tornou conhecida. Então eles se tornaram um exemplo de tal maneira que a fé deles se tornou conhecida por lá. Será que a nossa fé é conhecida por onde a gente passa? Será que aquilo que a gente crê e o Jesus que a gente serve e se entrega é conhecido por onde a gente passa? Eles eram exemplos na maneira que receberam a Deus e tiveram as suas vidas transformadas, porque eles abandonaram todos os ídolos. Será que nós temos abandonado tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas? Será que a gente é exemplo da forma que a gente recebe Deus em nossas vidas e exemplos de transformação de Deus em nossas vidas? Eles esperavam a volta de Jesus, então eles ansiavam. Então, olha assim, olha quão impactante e profundo é isso tudo. Eles ouviram o evangelho e começaram a serem imitadores, né, imagem e semelhança. Eles propagaram o evangelho que eles tinham ouvido. Eles foram transformados, né, de verdade. A fé deles se tornou conhecida, eles se tornaram um exemplo para as pessoas. Aquilo que eles criam se tornou, né, exemplo para outras pessoas. E eles esperavam e ansiavam pela volta de Jesus. Será que nós temos ansiado pela volta de Jesus e ajudado outras pessoas a quererem ansiar a volta de Jesus também, a terem essa expectativa, essa vontade de que Jesus volte, né? Para que nós possamos estar com Ele. Ou nós nem nos lembramos disso. Então, a gente deve pensar qual o impacto o evangelho tem causado em nossas vidas e na vida das outras pessoas. Será que temos sido imagem e semelhança de Jesus ao ponto disso refletir em tudo à nossa volta? Ou será que a gente é como se nunca tivesse ouvido falar dele? É como se a gente não soubesse o que é essa imagem e semelhança. É como se a gente não soubesse o que fazer, sendo que a palavra nos ensina o que fazer, sendo que o Espírito Santo nos ensina o que fazer e nos mostra por onde caminhar. Só que talvez a gente não escute. Só que talvez a gente até escute também, mas não quer seguir aquilo que a palavra nos ensina e nos mostra que a gente deve fazer e deve seguir. Então, Deus ele nos convida, né? Esse convite que é amoroso, mas também que é muito árduo. O convite de ser imagem e semelhança. Ele já disse que nós somos imagem e semelhança, então nós devemos nos portar como tal. Se a palavra diz que eu devo me parecer com Jesus, eu devo me parecer com Jesus. Eu devo buscar o máximo, né? Ser parecido com Ele. Abandonar tudo aquilo que me impede de parecer com Ele. É algo fácil? Não. Todos os dias a gente tem que desentulhar, né? O lixo que se tem, né? De coisas que nos atrapalham a chegar, né? A nos parecermos com Ele a cada dia mais. Então nós precisamos tirar esses entulhos, né? Tirar essas coisas que nos atrapalham de nos parecermos com Jesus. Todos os dias a gente precisa fazer essa limpeza. Todos os dias a gente precisa pedir para o Senhor nos ensinar. Jesus, me ensina a ser parecido com você. E não só ensinar, mas Jesus me gera o desejo no meu coração de se parecer contigo. Nas atitudes, nos pensamentos, em fazer a vontade do Pai, em negar a si mesmo, em renúncia, de entrega. Me ensina, Jesus, a me parecer contigo. Me ensina a me derramar como o Senhor derramava. A gente vê Jesus também sendo exemplo de oração, sabe? Que tirava um momento para orar com o Pai, que se distanciava de tudo para ter um momento com o Pai. E quantas vezes a gente nem tem esses momentos com Deus? E quantas vezes a gente nem se importa em ter esses momentos com Deus? Então, se
a gente quer aprender o que é ser imagem e semelhança, se a gente quer saber como é ser uma verdadeira imagem e semelhança, a gente precisa olhar para Jesus. Ele é o exemplo perfeito de como se parecer de ser uma verdadeira imagem e semelhança. Ele é o exemplo perfeito de que a gente deve seguir. Então, a gente realmente quer, né, nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus, e a gente precisa seguir o exemplo perfeito, que é Ele mesmo, e a Bíblia nos mostra que nós devemos segui-lo. A gente quer dizer que é seguidor de Jesus, se a gente quer realmente ser discípulo dele, a gente precisa andar como ele andou. E andar como ele andou não é nada fácil, mas também não é impossível. Se ele fala que nós podemos, nós podemos. Se a Bíblia fala que nós devemos ser imagem e semelhança, e que nós podemos ser imagem e semelhança, realmente nós podemos, porque Deus nos capacita e nos torna aptos todos os dias a abandonar o que for necessário, a ser transformado o que for necessário, a nos tornarmos dia após dia mais parecidos com Jesus. Então, que nós venhamos, a partir de hoje, né, iniciar essa busca. Se não existia antes uma busca de se parecer com Jesus, que venha começar a existir a partir de hoje. E que a gente venha tirar tudo aquilo, né, do meio que possa atrapalhar, e tudo aquilo que não nos faz parecido com Jesus. Tudo aquilo que nos impede de se parecer filhos de Deus, que rouba, né, essa aparência de filho de Deus, que a gente vem tirar. Que a gente realmente venha se parecer com Ele, e que a gente realmente venha seguir os passos dele. Porque seguindo os passos dele, a gente vai estar na direção correta e cada vez mais próximo, né, daquilo que Deus quer que a gente faça, daquilo que Deus quer que a gente seja. E assim a gente vai ser verdadeiras imagens e semelhanças de Jesus. E assim a gente vai viver o que os Tessalonicenses viviam, de ser exemplo de fé, de propagar o evangelho, de ansiar pela volta de Jesus e serem imitadores reais, né, daquilo que Deus nos chama para ser. Deus abençoe a vida de vocês, sejam imagem e semelhança de Jesus. É possível se parecer com Ele. Grandes coisas são